O galo cantou, porque a proposta de Deus objetivou a definição de um caráter aprovado. Um dos textos bíblicos mais educativos sobre o caráter cristão é o de Gálatas capítulo 5. Abra comigo, Gálatas capítulo 5. Vamos ficar em pé um instantinho. Gálatas capítulo 5, versículo 22. (22 e 23). Vamos todos ler? Mas o fruto do Espírito é muito bem, pode sentar. Nesse texto há 9 gomos para esse fruto denominado fruto do Espírito Santo. 9 gomos. É como você pegasse uma laranja, uma poncã, e encontrasse 9 gomos interligados. Muito bem, só que esses 9 gomos estão divididos em 3 grupos importantes. O primeiro, que diz respeito à nossa relação com Deus: amor, alegria e paz. Outros 3 que dizem respeito à nossa relação conosco mesmos: longanimidade, benignidade e bondade. E os que dizem respeito à relação com o próximo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. São virtudes, queridos irmãos, do Espírito Santo. Essas virtudes definem o caráter do Espírito Santo, o caráter de Deus. Deus é assim. E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer nos moldar segundo a sua natureza, segundo as suas virtudes. Ele quer compartilhar conosco das suas virtudes, para que possamos ser parecidos com Ele. Enfim, para que possamos amar como Ele ama, para que desfrutemos da paz, como Ele é a paz, para que tenhamos alegria, e assim, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e assim por diante. 9 gomos do Espírito Santo. Caráter cristão. Parece que esta também não é uma mensagem que as pessoas querem ouvir, porque elas possivelmente estão muito satisfeitas com o que elas são. Possivelmente elas não queiram mudança, elas não queiram nem examinar o que são e o que estão produzindo moral e espiritualmente. Mas Deus tem uma proposta de mudança, sim. E Deus quer transformar o nosso caráter dia após dia. Há um outro texto interessante, abra comigo em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito é uma das cartas pastorais de Paulo. Se você tem dificuldade para achar, fica perto de Filemon, perto de Hebreus, perto de Timóteo. Tito capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O texto nos mostra que há 3 grandes obras de Deus na vida do ser humano. Primeiro, diz esse texto: a graça é salvadora. Vamos repetir? Há uma outra verdade nesse texto: a graça é educadora. Vamos lá? E há uma terceira lição: a graça gera esperança. Vamos lá? Quero destacar o versículo 12, que diz: educando-nos.
educando-nos. A graça educa. O que significa educar? Senão transformar, construir. Educar significa isso. São verbos que ajudam na definição do verbo educar. Educar significa verdadeiramente transformar, e também significa construir. Em se tratando do caráter cristão, Deus quer transformar-nos diariamente, todos os dias. Ele quer construir a nossa história, construir a nossa vida, construir algo novo em nós, construir algo novo em nós. Então a graça de Deus que nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. De que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Só assim o caráter cristão vencerá as paixões mundanas. Só assim o caráter cristão, marcado pela graça de Deus, viverá de maneira sensata, justa e piedosamente. Voltando ao texto, Pedro era um homem simples. Pedro era um homem inconstante. Pedro era um homem impulsivo, falho, pecador. Precisava de uma conversão verdadeira, genuína. Pedro era igualzinho a mim e a você. Pedro precisava de uma intervenção divina e assim auxiliá-lo nesses defeitos pessoais. E Deus fez esta obra. O galo cantou, porque Deus quis um novo Pedro no apostolado. Deus quis um novo Pedro, e nós conhecemos a história de Pedro. Quando entra para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro é na verdade um dos que recebe a ministração, o Paráclito, a obra maravilhosa do Espírito Santo em sua vida. E uma vez transformado, ele não é mais tímido, medroso, covarde, inconstante, impulsivo. Agora ele é alguém manso, alguém é usado como instrumento nas mãos de Deus. Saem da boca dele as palavras do primeiro sermão da igreja primitiva. E que sermão maravilhoso ele pregou naquele dia para quase 3.000 pessoas. E depois ele prega novamente quando o coxo é curado à porta do templo Formosa, ou a porta formosa do templo. E então ele entra, prega um novo sermão. Vendo que Pedro significava uma ameaça, os líderes prendem Pedro, e perante o sinédrio, a autoridade maior, concílio maior, Pedro prega um grande sermão para eles também. É esse Pedro que Deus queria. Por isso que o galo cantou na vida dele. Deus fez uma obra através do canto desse galo. Concluindo, irmãos, o galo continua a cantar ao longo da história para acordar homens e mulheres. Ou seja, o Espírito Santo continua a sua obra, tocando nas nossas consciências com graça e poder. Por que você se converteu a Cristo? Porque o Espírito Santo fez a obra em você, tocou no seu coração, na sua consciência, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua perspectiva, mudou o seu relacionamento, mudou a sua opinião sobre tudo. O seu objetivo é sempre o de transformar o nosso caráter em semelhante ao de Cristo. Pare e ouça a voz do Senhor. Há algo importante que você precisa ouvir.